Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs. Pessoal, esse vídeo de hoje tá muito impactante. Uma nova era vai se iniciar. 2025, meu querido irmão, minha querida irmã, marcou uma história neste mundo. E esta jovem que vocês estão acompanhando aqui do meu lado vai revelar algo muito sério e muito assustador. Meu irmão, minha irmã, uma nova era vai se iniciar. Essa jovem teve um sonho profético muito forte. Gente, é algo caótico e muito apocalíptico que ela presenciou. Peço a vocês, garrem nesse vídeo, porque nesse vídeo, meus irmãos, nós vamos falar muito sobre o anticristo. Esse acordo de paz que foi feito entre Israel e Hamas é um acordo de paz que a Bíblia declara como o acordo de paz do anticristo. Então, quer saber sobre isso? Quer saber a respeito desse acordo de paz? Garre nesse vídeo que você vai pegar muita informação boa aqui. E, gente, nós estamos no fim. Isso é óbvio, nós estamos muito no fim e você precisa entender isso. Então, meus queridos irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora esse relato porque ele está muito forte. Deus falou comigo sobre o que vai acontecer a partir de agora com o fim da guerra entre Israel e Hamas. Um novo tempo se abre e o mundo que a gente conhecia até 2025 não existe mais. 88. Eu tenho sonhado repetidas vezes com esse número, mas hoje tudo fez sentido. A guerra começou com o ataque do Hamas em 7/10, no 8º dia da Festa dos Tabernáculos, e terminou oficialmente com o anúncio de Trump em 3/10 de 2025, no 8º dia da Festa dos Tabernáculos, 88. O 8º dia dessa festa, para quem não sabe, é o Great Reset, onde o rolo da Torá em todas as sinagogas do mundo é rebobinado até Gênesis 1:1. Mas Deus me disse que junto com esse rolo, todo o mundo está sendo rebobinado e o anticristo vai ser apresentado em breve. Mas antes disso, o caos precisa ser instalado. Fome, doenças e crises financeiras. E sabe qual o povo que mais vai sofrer com essas coisas? Em primeiro lugar, os líderes da casa de Deus, que tratam a ferida do povo como se não fosse grave. Em segundo lugar, o povo de Deus, que acha que está salvo, mas se recusa a se arrepender de seus pecados e vive uma vida morna e medíocre, sem se importar com os necessitados. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, é porque Ele te ama tanto que Ele quer te dar uma chance de arrependimento antes disso tudo acontecer. E Deus diz: humilhem-se perante Deus, abandone os maus caminhos e Ele vos livrará do que está por vir. Mas aqueles que se recusarem a fazer isso vão sofrer mais do que o ímpio, sentirão mais do que aqueles que estão no mundo, porque o juízo sempre começa pela casa de Deus. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desta jovem, vocês ouviram ela falar, ela se expressou aqui com um sentimento muito perturbador, com esse sonho profético que ela teve, porque, meu querido irmão, minha querida irmã, o mundo que nós conhecemos chegou ao fim. Entrou uma nova era, meu querido. Entrou uma nova era, minha querida. Daqui para frente, agora, nós vamos presenciar coisas terríveis. E preste atenção no que eu vou falar. O iníquo vai se levantar. Ele já anda entre nós. O anticristo já está em nosso meio. A pergunta que muitos fazem é a seguinte: esse acordo de paz que foi feito entre Israel e Hamas é um acordo de paz do anticristo? Nós realmente estamos à beira do lançamento da marca da besta? Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou falar agora. Esse acordo de paz que foi feito entre Israel e Hamas não é um acordo de paz oficial que o anticristo vai fazer. Por quê? Porque a Bíblia declara que ele vai fazer um acordo com muitos, e não apenas entre dois países. Você pode ver aí que esse acordo de paz entre Israel e Hamas foi feito, ou seja, é um cessar-fogo entre os dois países, um acordo de cessar-fogo. Só que, preste atenção agora, nesse momento, na gravação desse vídeo, que você está assistindo esse conteúdo, existe uma outra guerra, que é entre a Ucrânia e a Rússia. Essa guerra, ela ainda está em andamento.
Então, quando o anticristo surgir, ele vai definitivamente acabar com todas as guerras. Compreendeu isso aqui, meu querido? Compreendeu, minha querida? Então, diante disso, a pergunta que muitos fazem foi um acordo de paz do anticristo? Não, não foi. Mas, escuta, esse acordo de cessar fogo, ele também é bíblico, está dentro da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês em um único verso. Gente, é assustador o que vai acontecer daqui para frente. Nós estamos à beira de algo muito grande que vai acontecer. O mundo que eu e você conhecemos, 2025, ficou para trás. Agora vai entrar uma nova era. Uma era terrível, escassa e caótica. Eu quero que vocês prestem muita atenção no recado importantíssimo que o pastor Daniel Saad vai passar aqui para nós. Ele vai falar a respeito desse acordo de paz, se é do anticristo ou não. Ele vai dar um grande alerta aqui para a igreja se preparar, porque sim, o anticristo está em nosso meio. Ele está analisando, olhando, vendo tudo. E muito em breve, pessoal, ele vai se levantar e vai dar a cartada final. Prestem muita atenção no que o pastor Daniel Saad vai passar aqui para nós. Então acompanhe agora o vídeo do pastor. Gente extremamente amada e querida do meu coração, a paz, eu tenho certeza que se você ama Jesus como eu, você segue canais que falam sobre Jesus, pessoas que falam sobre Jesus, então com certeza chegou ao teu conhecimento algum vídeo falando sobre este acordo de paz entre Israel e a Palestina como sendo o acordo de paz do anticristo do fim do mundo. Estou enganado? Existem muitas pessoas que utilizam de informações de má fé porque são sensacionalistas e querem ganhar curtidas e seguidores e etc. Mas tem outras pessoas que elas falam sem ter um conhecimento mais profundo e aí a gente ensina com amor. O que eu estou fazendo aqui para vocês é mostrar que sim, a vinda de Cristo está muito próxima, mas não, este acordo de paz entre Israel e Palestina não tem nada a ver com o acordo de paz de Daniel capítulo 9, e eu vou te explicar em detalhes. Eu não vou aprofundar sobre o assunto 70 semanas, porque eu já tenho um vídeo específico sobre isso no YouTube, eu vou deixar nos destaques do meu Instagram, e se você colocar no YouTube Daniel Saad, Donald Trump, tem um vídeo onde eu explico por que a ascensão de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos é sim um avanço muito significativo no dia da vinda de Cristo. Se você quiser saber mais detalhes sobre as 70 semanas, veja o vídeo lá, mas eu vou falar aqui nesse vídeo específico sobre este acordo de paz. O acordo de paz mundial que estão falando de 2025 foi o acordo entre Israel e a Palestina, em especial Hamas, para um cessar-fogo, para a devolução dos prisioneiros, devolução do corpo dos prisioneiros. Isso foi intermediado por vários países que chegaram à conclusão de que era o melhor um cessar-fogo e uma paz, pelo menos momentânea. Isso não tem a ver com o acordo de paz profetizado pelo profeta Daniel no capítulo 9. E eu vou ler o próprio texto de Daniel, já mostra que não tem a ver uma coisa com a outra. Vamos ler? Eu vou colocar aqui embaixo para você acompanhar comigo. Olha o verso 27. E ele, ele é o anticristo. E ele, o anticristo, firmará uma aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana aqui são 7 anos. No vídeo que eu falei para assistir dos destaques, eu explico mais detalhes. O anticristo firmará uma aliança com muitos por 7 anos. E na metade desses 7 anos, ele fará cessar o sacrifício e as ofertas. E sobre as asas das abominações virá o assolador. O que ele está dizendo aqui é que o anticristo fará uma aliança de paz com muitos países. Então Daniel capítulo 9, verso 27, está falando de uma aliança do anticristo com as nações, e não entre duas nações. Ele está falando sobre o momento em que essas nações darão ao anticristo o poder sobre elas. Este momento ainda não aconteceu. Este momento não aconteceu agora, porque foi uma aliança entre 2 países, e não entre o anticristo e muitos países. Então não está falando sobre a mesma coisa. Só que aí vem a tua pergunta, que eu tenho certeza que está aí no teu coraçãozinho, na tua mente, falando assim, ok, pastor, mas este acordo de paz não é o de Daniel. Não, não é. Mas ele é significativo do ponto de vista profético? Muito, mas por outra razão, que eu vou te dizer agora. Para isso, nós teremos que ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Mas primeiro, deixa eu te ambientar. Quem escreve a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses é o apóstolo Paulo para os crentes que estavam em Tessalônica. Paulo, na primeira carta, em especial no capítulo 5, ele explica sobre a vinda de Cristo. Ele explica sobre esse resgate que Cristo trará sobre a sua igreja. E começou a ter algum tipo de burburinho, algum tipo de boato, a Bíblia não especifica qual, mas de pessoas dizendo que Jesus já tinha voltado e o povo de Tessalônica tinha ficado para trás. Isso causa um pânico entre eles, que faz com que Paulo escreva a segunda carta aos Tessalonicenses. E aí no capítulo 2 ele explica, meus irmãos, não deixa ninguém enganar vocês, Jesus não voltou ainda.
A primeira vinda, sim, como o cordeiro, mas obviamente ele está falando da vinda como o leão, o juiz, não como o cordeiro, esse obviamente já veio, mas os irmãos tinham achado que a segunda vinda já tinha acontecido, e que eles tinham ficado para a grande tribulação. E Paulo fala, não, gente, vocês estão confundindo. O povo de Tessalônica estava sendo martirizado pelo imperador romano. Eles não aceitavam o culto ao imperador. E por isso eles eram perseguidos, eles eram presos, eles eram envergonhados e muitas vezes martirizados. Então essa perseguição fez com que esse boato surgisse de que Jesus tinha voltado, eles tinham ficado para trás e estavam passando pelo momento da tribulação. E Paulo fala, gente, não sejam enganados, Jesus ainda não voltou. Uma coisa precisa acontecer. E isso que ele fala que precisa acontecer, isso é muito significativo em relação a este acordo de paz entre Israel e Hamas. Mas calma que eu vou te mostrar. Leia aqui comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque não será assim, ou seja, não será a vinda de Cristo, não aconteceu a vinda de Cristo, sem que antes venha a apostasia. De novo, no vídeo que eu estou indicando vocês pela terceira vez para vocês assistirem, eu explico que na visão pré, essa apostasia é a retirada da igreja. E na visão pós, essa apostasia é um abandono em massa da fé por conta da perseguição do anticristo, por aceitarem o número da besta e tudo mais. Assistindo o vídeo, você toma o seu lado. Não acontecerá isso sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Este homem do pecado é aquele que firmaria a aliança com muitos, é o anticristo, que ele está citando de novo. Então olha, não acontecerá a vinda de Cristo sem que antes se manifeste o anticristo, ele precisa se manifestar. E olha aqui no verso 4, continua lendo aqui embaixo comigo, eu tô lendo aqui, você tá lendo aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que, aqui está o grande ponto, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este ponto é extremamente significativo com esse acordo de paz. Jerusalém hoje é dividida em 4 partes. A cidade de Jerusalém é dividida em uma parte dos cristãos, uma parte dos muçulmanos, uma parte dos judeus e a 4ª parte é considerada de domínio dos armênios. O problema é que o templo de Salomão, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, o imperador romano mandou atacar Jerusalém e o templo foi destruído, ele não foi reconstruído ainda. A única coisa que nós temos hoje que sobrou do templo de Jerusalém é o chamado Muro das Lamentações. E para que o anticristo assuma o poder, é necessário que ele se assente sobre o templo. Está escrito aqui. Só que tem um problema. O local onde fica o templo, hoje, está sob o domínio dos muçulmanos. Eles jamais permitiriam que os judeus reconstruíssem ali o templo de Salomão. Então, neste sentido, sobre este acordo de paz entre Israel e o Hamas, é sim muito importante do ponto de vista desta pacificação do local, para que, quem sabe, esta pacificação avance ao ponto de, não sabemos como, nem quando, nem através de quem, os muçulmanos permitirão que o templo seja reconstruído, para que então o anticristo reine lá. Este sinal é imprescindível para que os 7 anos do Apocalipse possam acontecer, cumprindo lá a promessa de Daniel, onde fala que aí sim, onde o anticristo fará uma aliança com muitos por 7 anos. Uma semana profética ali, são 7 anos. Então, neste ponto, o acordo entre Israel e Hamas é interessante porque avança uma pacificação do ambiente para que, quem sabe, em breve chegaremos ao ponto dos muçulmanos permitirem a reconstrução do templo onde o anticristo se assenta. Mas não está ligado este acordo de Israel com Hamas, literalmente ligado ao acordo do anticristo com muitas nações, tá bom? E só para terminar, agora eu te faço um alerta muito importante pastoral, por amor à tua alma. Toda vez que sai alguma notícia sobre Israel, sobre guerra, sobre paz, as pessoas automaticamente já tentam atrelar ao Apocalipse e já fica esse desespero, a vinda de Cristo é próxima, a vinda de Cristo é próxima. Amados, não espere começar a chover para você resolver arrumar o seu telhado. Arrume agora. Se prepare agora. Porque se Cristo voltar daqui uma semana, ou se Cristo voltar daqui a 50 anos, não tem nenhuma garantia de que você vai conseguir ver. Por quê? Porque hoje mesmo, eu acabei de voltar do velório de uma irmã extremamente querida, piedosa, uma mulher de Deus de verdade da minha igreja. Câncer pegou de forma totalmente inesperada e de forma fulminante, ela foi levada pelo Senhor. Imagina se essa irmã ficasse esperando as notícias esquentarem, para que então ela resolvesse dar atenção para a vinda de Cristo e então ela resolvesse colocar a casa dela em ordem. Você não precisa desse sensacionalismo para te fazer entender a urgência de você se entregar verdadeiramente para o Senhor Jesus. O tempo de buscar a presença do Espírito Santo é agora. Não é pelas notícias que você ouve de Israel, não é porque parece que Cristo volta amanhã, não, é porque pode ser que você não passe nem de hoje à noite, ou você sabe o dia que você vai morrer. Então
Então, seja pela morte ou seja pela vinda, todos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida se encontrarão com o Senhor Jesus. Então, o meu clamor pastoral é: se entregue verdadeiramente para Cristo agora. Confesse os seus pecados, reconheça que Ele é o Senhor da sua vida, clame pela presença do Espírito Santo, ande em oração, em santidade e, em especial, pelo amor de Deus, aprofunde-se no conhecimento da palavra, para que você não seja enganado por nenhum tipo de sensacionalismo, notícias para te deixar ansioso e desesperado, e notícias cuja única intenção é angariar para quem está contando seguidores, e fama, e poder, e monetização, e etc. A intenção dessas pessoas não é a salvação da sua alma. Obviamente que eu estou generalizando, existem muitas pessoas sérias, sim, mas existem muitas que só querem te deixar apavorado para dominar você e te deixar debaixo das garras desses falsos mestres que não querem a tua salvação, e sim a tua carninha e a tua lã de ovelha. Eu amo vocês, que esse vídeo tenha feito sentido. De fato, Jesus está voltando. De fato, a vinda é breve. Esse vídeo foi só para explicar sobre os acordos não serem os mesmos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não é de tirar a urgência de você levar Jesus a sério. Porque sim, em breve nós estaremos com Ele em casa, muito mais cedo do que você imagina. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o vídeo, o testemunho aí do pastor Daniel Saad a respeito do acordo de paz que foi feito. Ele explanou muito bem aqui que esse acordo de paz ainda não é um acordo oficial do anticristo, mas eu quero frisar mais uma vez com vocês, pessoal, o anticristo, ele já está entre nós, ele anda entre nós, nós não sabemos quem ele é, mas ele vai se levantar muito em breve, vai dar a cartada final, e ele vai estar na liderança do governo, ou seja, do mundo inteiro, e vai lançar uma marca onde vai perseguir os fiéis do Deus Todo-Poderoso. O pastor Daniel Saad aqui fez a leitura e também aqui em Tessalonicenses, um livro muito importante onde detalha muito bem o que o anticristo vai fazer a respeito das guerras, o que vai vir, o que está para acontecer. E eu quero ler com vocês aqui, meus irmãos, um único verso, tá? Que está também aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo. Meus irmãos, é muito impactante o que está para acontecer. Preste atenção, diz assim: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos presenciar algo muito terrível acontecer. Quando disserem a paz, a segurança, acabou a guerra, esses conflitos acabaram, de repente vai vir uma repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Muitos estão dizendo por aí que diante desse cessar-fogo de Israel e Hamas, um país aí, muitos estão falando isso, um país aí vai lançar uma bomba muito destrutiva em um país e vai ceifar muitas almas. Vai ser uma destruição terrível. As pessoas vão entrar em pânico, vai ser um desespero total. Portanto, vai se cumprir esse verso que nós acabamos de ler aqui. Pois quando disserem a paz, a segurança, virá repentina destruição. Por quê? O que eles estão dizendo agora? A paz, tem segurança. Acabou o conflito entre Israel e Hamas. Só que quando estiver tudo paz, tudo calmo, tranquilo, nenhuma notícia cabulosa, terrível na TV, repentinamente virá uma destruição total, porque um país aí, nós não sabemos qual, ele vai lançar um míssil, uma bomba em um determinado país e local, e vai vir uma destruição total, e uma nova era vai se iniciar, porque diante disso o anticristo se levanta para consertar tudo. E quando ele se levantar para consertar tudo, meu irmão, minha irmã, nós vamos entrar numa nova era, um novo mundo. Aí virá as leis do anticristo,
aonde ele vai caçar, perseguir a igreja de Cristo. E é aonde que Jesus volta, meu irmão, minha irmã. Vamos nos preparar, porque daqui para frente vamos presenciar coisas terríveis. Momentos decisivos estão sendo tomados. E eu e você precisamos também tomar uma posição ao lado de Cristo, porque o Apocalipse está pertinho de acontecer. Jesus está às portas e muito em breve ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E para isso, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos estar com a fé em Cristo, a fé no nosso Salvador. Tá ok, pessoal? Bom, meus irmãos, eu espero que o vídeo de hoje tenha te despertado para os acontecimentos proféticos que vão se seguir daqui em diante, porque o iníquo, o anticristo, já está em nosso meio e muito em breve tudo que foi lido e passado aqui para vocês vai acontecer, porque nós estamos na reta final. O Apocalipse vai acontecer, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e o mundo ficará caótico, triste e muito terrível. Se porventura você ainda não deixou seu like, seu joinha nesse vídeo, o momento é agora. Deixe o seu like, seu joinha, para que o YouTube também distribua, esse vídeo para mais irmãos, mais pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de assistir esses testemunhos, para que elas também se preparem para os últimos eventos que virão sobre a Terra. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta dos testemunhos que estão sendo postados aqui, que são sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de testemunhos, então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui eu vou trazer muito conteúdo a esse respeito, unicamente, meus queridos, para o nosso despertamento espiritual, para que realmente haja um preparo das nossas vidas, para nós estarmos vivendo em santidade, para que quando Cristo voltar, nós possamos subir no arrebatamento. E dentro mais, meus queridos, fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.